Olá, atletas! Está começando mais Uma Medalha e uma Banana, o seu podcast sobre corrida e todo esse universo. Eu sou Laura Petri e trago uma galera muito especial que acredita nesse projeto e patrocina essa ideia. Brau Bar, Parque Shopping Maceió, autoestima para conquistar o mundo. Copra, leve para a sua vida. Clínica Bruno Tavares. Marimassa, nutrição para quem se movimenta. Laboratório Martins Pinto, confiança que se renova a cada resultado. Abs Esportes, somos um movimento que conecta, inspira e transforma. Jeep Maceió, referência e liderança em Alagoas no segmento SUV. Casa de Manhinha, o seu café pós-corrida é aqui. Eva Doce Doce Eva, seu pace começa aqui. Nem sempre tem pódio, mas sempre tem histórias. E hoje eu tô com uma galera muito especial aqui pra gente conhecer essas histórias incríveis. Nós vamos conversar com a Marina Jambo, que é médica e corredora amadora, e o Walter Maia, que é engenheiro e treinador da Agra Assessoria. Vamos lá? Vamos dar largada? Marina Jambo, 25 anos, médica, começou a correr em 2021 buscando saúde e equilíbrio. Com o tempo, descobriu na corrida muito mais do que exercício. Encontrou uma escola de vida, um espaço onde podia se confrontar e se reconstruir. Ela ensinou sobre a disciplina, constância e a força de superar a si mesma todos os dias. Hoje, a corrida é o lugar onde exercita não só seu corpo, mas sua mente, sua fé e seu espírito. Onde aprende que o maior desafio nunca é a distância, mas a decisão diária de não desistir. O Walter Maia Ramos é oficial da Reserva do Exército, engenheiro civil, estudante de educação física e treinador na Agra Assessoria. Tem 25 anos e corre desde 2015. Já fez triatlon em todas as modalidades, sprint olímpico e o Iron 70.3. Correu 5, 10, 21, 42 e 50K. Atualmente, pausou o triatlon e está focado mais na corrida. Gosta muito de correr e por isso corre quase todo dia. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no nosso podcast. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Eu queria começar com a Marina, perguntando para ela, porque a Marina é nossa referência, né? Super. A gente tem um carinho muito grande pela Marina, porque além de ela ser uma baita de uma corredora, ela é uma baita pessoa, né? Então, assim, é difícil você achar uma pessoa que não gosta da Marina, que fala, meu Deus, que menina chata, que ela é assim, ela é uma unanimidade entre todos ali. E, além disso, ela corre muito, né, Walter? Corre Muito. demais, demais essa mulher aqui. Ela tem, como que a gente fala? Ela tem asinha no pé. Marina, conta pra gente, como é que você começou a correr? Da onde veio essa vontade, assim? Então, eu comecei, acho que como todo mundo começa, querendo fazer um esporte para emagrecer. Na pandemia, eu engordei, eu acho que 10 quilos, 12 quilos por aí. E aí não gostava do que eu olhava no espelho, me olhava no espelho, não gostava de sair, não gostava de... Colocava uma roupa, não me sentia bem. E aí, queria buscar melhorar, né? Queria sair daquilo. E meu pai corria já na época. Meu pai sempre correu, sempre fez esporte. Ele sempre teve essa vida, levou essa vida. E aí eu comecei a correr com ele. E aos pouquinhos, aí chamei uma amiga, chamava um amigo, a gente ia brincando ali, todo mundo se divertindo, era muito legal. E aí fui pegando gosto, foi como eu falei, fui pegando gosto e fui gostando. Constância, tava sempre ali, disciplina também. E aí fui tendo resultado. Quando a gente começa a ter resultado, vai gostando mais ainda, né? Sem É impressionante. dúvida. Quando você começa a ter resultado, você vai, quero mais, quero mais, quero mais. E foi como eu disse, virou uma rotina pra mim. Hoje não me vejo sem a corrida, não me vejo sem esse esporte. E o legal é que, assim, a Marina, você que tá correndo na orla, você não vê só a Marina, você vê o pai da Marina, você vê a mãe da Marina, né? Cada Já hora vai ver você... minha irmã. Então você passa assim, oi Marina, daí dá um pouquinho, você vê o pai dela, oi Mário, né? Um dia eu até brinquei com ela que a gente tava na academia e o pai dela tava na esteira na minha frente e ela passou correndo Na TV. numa entrevista na TV, ela passou correndo, a família toda esportiva, e isso é muito legal, né? A gente tem incentivo, assim, meu pai também corria, então eu sei bem como que é isso, a gente é uma coisa que já faz parte
da família ali, É. né? Já faz parte. Então, assim, você vendo alguém da sua família fazendo, você instintivamente você vai também. É. Né? O exemplo, né? É muito legal. E você, como que você começou nesse mundo aí? Comecei também pelo exemplo. Minha mãe me puxou. Ela Sua falou, mãe? vai ter uma corrida, que tal a gente fazer? A gente foi na Pipoca, primeira corrida a gente fez, eu gostei. E aí depois comecei a correr na orla também, brincando, correndo. Não tinha a quantidade de amigos que a Marina tinha aí, ia chamando a galera. Eu treinava sozinho no começo, então foi sempre fazendo só 5 km, 30 minutinhos. Sendo que aí depois participei de uma prova, já competindo, né? E aí gostei do ambiente de competitividade dentro do esporte que me arrastou a treinar com o intuito de competir, não Você só começou por... quando? 2015 foi? Foi 2015. 2015. E você, Marina? 2000... Foi na pandemia, né? Foi 2021. Aham. Peguei planilha 2021. Aham. Aí em 2015 eu comecei assim, como eu disse, né? Tipo, bem recreativo, mas depois já com o intuito de competir. Quando eu fui pro quartel em 2018, aí lá eu comecei a treinar todos os dias por conta da rotina de lá. E que acabou aflorando essa vontade de correr todo dia e não tirar isso da minha rotina. Então hoje eu corro todo dia, assim, um day off ali é numa segunda-feira só porque o corpo pede. E nem pede tanto, o meu não pede não, mas eu... Como é bom ser novinho, né? Os 25 anos tá aí, eu falando. Mas você é engenheiro. E Sim. aí, agora você tá fazendo educação física. Você tá fazendo educação física, foi uma coisa que te levou por causa da corrida ou ao contrário? Hum, difícil. Tipo assim, eu já tinha pensado na época que eu estudava, né, em fazer educação física. E a engenharia me puxou muito porque minha mãe ficou, faça engenharia, você combina com engenharia. E realmente eu gosto muito de engenharia, combina muito comigo. Eu me vejo ainda na área por muitos anos, mas depois que eu comecei a correr também veio o interesse de me aprofundar cientificamente. E foi aí que eu comecei a ter o interesse de fazer a faculdade e ter essa credencial para exercer também a parte da educação física. Isso é muito importante também, né? Essa importância de estudar, né? De ter o estudo, de ter o conhecimento ali para poder compartilhar e para poder, né, instruir aí os alunos, né, os atletas aí é muito importante, né? E você, Marina, assim, todas as corridas que a gente faz, né? Todas as provas que a gente faz. A gente vê a Marina e fala, ih, pronto, pódio já tem dono. Você teve muita lesão, Marina, ao longo do seu desenvolvimento aí como corredora? Então, muitas não. Mas tive algumas que fizeram eu pensar muito. Eu comecei pelo triatlo, né? Fazia curtinha distância. Era. Essa eu não sabia. O Pedro me puxar. O Pedro era meu personal, na verdade. Uhum. E aí, quando eu entrei pra corrida, ele começou, compra uma bike, você tem uma bike em casa, né? Eu, não, tenho. Aí ele, então pegue. E nadar você sabe. Aí eu sei. Aí ele, então bora nadar ali. Aí a gente ficava no Lopana nadando. Ele nem tinha tenda ainda, não tinha assessoria. A gente ia pra lá nadar, ele ficava nadando comigo. E aí começou até o Oshi. Aí ele, você se inscreve. Eu vou lhe inscrever no Oshi. Eu fiz, tá certo. Eu sempre topava tudo. Aí ele disse, eu vou te inscrever. Eu, tá. Aí a gente começou a fazer o mini sprint, aí depois parei. Aí eu fiz o mini, adorei, peguei colocação boa. E aí, mas não me engajei tanto, sabe? Aí depois voltei de novo, aí comecei a fazer o sprint, aí fiz uns 3 sprints, mas depois tive 2 quedas na bike, que aí fiquei, tipo assim, não quero, que eu sempre gostei mais de corrida. Eu fiquei, meu Deus do céu, vou ter que passar 15 dias sem correr por causa da bike. Aí fiquei morrendo de raiva, meu joelho super inchado. E aí, minha mãe e meu pai ficavam com muito medo quando eu ia pedalar. E aí eu tinha que ir, tipo assim, fazer 1000 coisas antes pra sair de fininho e eles não ficarem reclamando, porque toda vez era a maior reclamação na minha casa. Aí eu peguei, cansei e disse, não, quer saber? Quando eu tiver, com tudo, uma casa só pra mim, eu puder sair sem estar dando satisfação, eu volto a treinar, porque eu tenho vontade ainda de fazer um 70.3. Eles vão estar assistindo aí. Maísa. E aí parei e foquei só na corrida. Então, depois disso, não tinha muita lesão, não. Tive lesão quando eu comecei a treinar pra maratona, pra primeira maratona, machuquei meu tendão.
2 semanas antes da maratona, precisei parar total. Fiquei off de corrida para conseguir fazer a maratona. E aí, no dia, consegui fazer uma prova muito boa também. Depois disso, não Você tá falando da Maratona do Rio? Foi, da Da primeira. primeira que você fez. primeira Você que eu ficou fiz. em que lugar? Só pra Fiquei em gente... primeiro lugar na minha categoria. E Só para vocês entenderem o que a gente tá falando aqui. Depois do longo de 34, de 35, na verdade, esse ciclo, lembro como se fosse ontem. Eu fiz 35, na segunda eu tive um treino regenerativo, na quarta era um treino de tiro. Eu machuquei meu tendão nesse dia. Eu voltei pra casa chorando, porque eu não conseguia pisar no chão. Eu fiquei, meu Deus do céu, faltavam 2 semanas pra prova. Não vou conseguir fazer. Mas aí peguei um intensivão de fisioterapia, fiquei indo todos os dias praticamente com a Aline. E o Pedro também tava me ajudando, ficou do meu lado. E aí ele fez, não, separa essas 2 semanas, não vai correr até lá. Aí eu fiz, tá certo. Na sexta-feira, quando eu cheguei lá, aqui em Maceió, antes de viajar, fiz um trotezinho bem de leve, só pra sentir, tipo assim, ainda sei correr, sabe? Aí consegui correr bem e fiz uma prova muito boa também. Foi uma prova, essa prova também ficou guardada pra mim. Foi inesquecível, Foi inesquecível. Né? Maravilhosa. E depois disso, acho que me lesionei só agora também pra essa, mas muitas lesões não tive, não. E foi no comecinho, né? Deu pra voltar, não Deu pra precisou... voltar, deu pra voltar e recuperar. Ô, Walter, você trabalha lá na assessoria, né? Lá na Agra, e acredito que, como em qualquer assessoria, vocês recebem desde iniciantes até corredores que já estão, né, num certo nível avançado aí. Mas quando chega alguém lá que nunca correu e entra lá e fala assim, eu quero começar a correr. Como que faz? Como que começa a correr do zero? Como é que é isso daí? É bem difícil, assim, de dizer, assim, amplamente como começar a correr. Porque, assim, correr é algo natural do ser humano, né? Tipo, é literalmente esquerda, direita, e você tá na fase de flutuação ali, que é o que muda para a caminhada, né? Então, o iniciante é justamente a gente estimular ele desde o começo a ter essa progressão não tão acelerada que nem está sendo nos dias de hoje, de 3 meses já quero fazer uma meia maratona. Ou até uma maratona. É uma maratona, aí é mais absurdo ainda, mas assim, recomendar que ele explore, eu acho que nem os 5 quilômetros ainda, mas realmente, pô, destrava 1 quilômetro correndo. Tem aluno lá que chega que não consegue correr 300 metros, questão de condicionamento. A gente sabe que, por mais que a corrida hoje em dia está sendo muito difundida, ainda assim o condicionamento do pessoal é de uma geração sedentária, né? Então, assim, o pessoal chega com condicionamento baixo, a gente não tem essa recomendação de vai lá e faz 5 km, vai lá e faz 10 km, meia, maratona, o que for. É realmente fazer aflorar o interesse dele no esporte em si, sem ser a parte da competição, para depois aí vislumbrar, né, os desafios de tempo, de distância e tudo isso que vem junto do esporte, né? Com certeza, porque o pessoal já quer correr muito, né? Não, já a entra... febre da corrida agora, né? Todo mundo quer correr muito, todo mundo quer correr rápido, todo mundo quer pódio, né? Já, como você falou mesmo, brincando aqui, né? Já tem gente que já quer fazer uma maratona. Então, eu acho que é muito difícil para vocês, como treinadores, também conseguir colocar a cabeça, né, do pessoal ali, tipo, vamos racionar. Então, não dá, você não vai de 0 a 100. Você tem que começar devagar, você tem que começar... Anda, corre, porque senão depois chega lá na frente ele desanima. Total. Ele não vai conseguir correr 5, ele vai desanimar, ele vai correr 5 mal, vai fazer uma prova, vai andar na prova, vai achar aquilo humilhante e não vai querer mais ir. Então você tem que trabalhar muito isso, né? E como a gente tá naquela geração de TikTok, de Reels, que a pessoa se espelha muito na rede social, e na rede social a gente geralmente vê mais o atleta, aquela pessoa que desempenha bem, então a gente só vê os resultados grandes, relevantes, né? Sendo que a gente tem que, como profissional, demonstrar que, pô, não só tem esse lado, tem o correr apenas por correr, o correr para destravar os 5 quilômetros em 40 minutos, que hoje em dia o pessoal, 5 quilômetros sub-20, sub-25, não, pô, tem uns 5 quilômetros em 40 minutos, que é surreal. A média masculina dos 5 quilômetros é 30 minutos. Tem homem hoje que, se não for sub-20, não tá treinando bem. Então, é justamente encaixar isso na cabecinha para depois, aí, realmente, quando você vai criando a maturidade no esporte, você quer se desafiar mais, né? Com
certeza. E Marina, a gente estava falando, né, sobre a lesão, o quanto é importante, né, você como médica, o quanto é importante a gente ter o combo, né, o mental, a saúde, Uhum. né, e a corrida. A gente não adianta a gente ter uma coisa e não ter outra, né? Então, assim, a gente tem que ter o condicionamento, mas a gente também tem que cuidar do mental, a gente também tem que cuidar da saúde, porque Aham. a saúde, ela não necessariamente quem corre é saudável, Aham. né? Às vezes quem corre não é tão saudável assim. Então, Aham. esse trio aí é muito importante. Muito importante. E eu digo que a corrida, tava falando pros meninos agora, que a gente tem um grupinho que tava todo mundo treinando pra maratona, né? E eu falava pra eles que a corrida, 95%, 95% vai ser o seu mental. Se sua cabeça não estiver boa, você não consegue fazer. Com A certeza. maratona, principalmente, né? Era um grupo que tava fazendo a maratona pela primeira vez, né? primeira Só eu e vez. a Marina tinha feito a distância e era um grupo, assim, de mais de 10 pessoas que estava fazendo pela primeira vez, então tem muito isso, né? Quando você chega de 42, essa parte do mental pesa bastante mesmo. Aham. Nossa, demais, É. demais, demais. Eu quis, tipo assim, mostrar muito isso, porque Uhum. a gente se prepara o ciclo todo, a gente sabe que o corpo consegue, né? É. Mas se a mente não estiver alinhada, não vai. Exatamente, principalmente depois dos 30 quilômetros, É. né? O paredão ali, o Aham. famoso. É. É incrível como passa um filme na sua cabeça, né? Sim. Eu acho que é a mesma coisa de quem corre pela primeira vez uma corrida, seja de 5, seja de 10. Você também passa um filme na tua Na tua cabeça. Não, cabeça, não, é. não tem jeito. Aham. É uma coisa. Eu acho que é por isso que vicia tanto a corrida, é por isso que tá tanto tempo esse boom assim da corrida. Porque quando você participa de uma prova, você nem acha que vai acontecer aquilo com você, né? Mas você tá ali numa prova, você vê aquele pessoal correndo, você passa na linha de chegada, você vê assim. E é aquela superação, né? Você vê, eu consigo fazer. Exato, Você vai, você exatamente. passa pro próximo desafio. Aí você quer Exato. fazer de novo pra ver que você consegue fazer. Exatamente. Mas o natural é esse, Aham. né? Você faz 5, daí você fala, tá, agora eu vou fazer 10. Você faz 10. Bom, se eu faço 10, eu vou fazer 15. Aham. Aí se eu faço 15, eu faço 21, né? Aí E dos aí 21 vai. pros 42, aí já é um pulo que aí você tem que falar, não, agora eu vou pra maratona. A Ariellen tava aqui outro dia e com o Pedro. E aí a gente brincou, porque quando eu fiz a primeira maratona, eu tava na assessoria lá da PR, e foi a do Rio de 2023. E a gente depois foi para comemorar, né? Fazer as comemorações de maratona. E aí tem um filme. A gente tá todo mundo assim, e eu falo assim, nunca mais vou fazer uma maratona. Ah, Se inscrever na outra. desse grupinho da gente que tava pro ciclo, né? O pessoal no ciclo mesmo falou: "Ei, Que não nunca vou mais enfrento esse ciclo." Porque o ciclo eu acho mais desgastante do que a prova em si, né? A prova tem aquela questão da mentalidade, quando você chega ali nos 30, quer desistir. Por mais que quando você terminar a prova, fala, pô, poderia ser um pouquinho melhor ali, minha cabeça me sabotou. Por isso que a gente faz de novo, né? Tenta de novo. Mas o pessoal terminou agora, já tá. Quando é a próxima? Passou da linha de chegada, todo mundo se olhou assim, e agora? Qual vai ser a próxima? Os mesmos que estavam falando, não vou mais, só vou fazer 5, 10, não quero essa coisa de maratona, não. Mas é bom ter um objetivo, assim, né? É. Seja fazer uma outra maratona, Aham. seja fazer uma meia, né? Acho que o objetivo é legal, assim. Você trabalha com isso na sua assessoria, assim, o pessoal tem um objetivo, tem A uma gente tem meta. a abinha de metas e objetivos. Tem as provas também, mas tem metas e objetivos porque tem algumas coisas que não vai além só de prova em si, né? Tem gente que tem a meta do emagrecimento, então utilizar a corrida como fator, né, para a realização dessa meta. E o objetivo de tempo, melhorar o tempo dos 5 quilômetros, porque às vezes a gente pensa apenas em subir a distância, né? Mas Mas chega um também teto, dá né? pra- Mas dá para você exato. melhorar cada vez mais antes de subir. A gente tem um aluno que eu posso dar como exemplo, que ele tá ali nos 10 quilômetros. Ele só vai sair dos 10 quilômetros quando ele bater a meta dele do tempo dele, que é sub 40 minutos nos 10. Ele falou, não vou fazer os 21 agora, eu consigo fazer os 21, mas eu quero ter essa realização pessoal para destravar essa nova distância. Então, assim, tem muito disso lá, Que legal, questão de metas e legal. objetivos, inclusive no aplicativo que a gente usa. A gente deixa lá para o aluno já botar a meta e o objetivo dele. Mas você vê algum aluno, assim, que você tem que alinhar a expectativa? Por exemplo, a pessoa... Uhum. Eu quero fazer uma meia, mas você sabe que a pessoa não vai conseguir... Como é que é? Eu acho que deve ser difícil isso, né? Porque... Realmente, Muito. Assim, lá na Agra a gente somos vários treinadores, né? Cada um com uma abordagem Quantos diferente. tem lá? Entrou mais 2 agora, então vamos lá. Tem o Deco, tem o Manuel, tem o Gustavo,
Tem o Axel, tem eu, tem a Carla, que entrou agora, tem o professor Jefferson de natação e tem o Luan. Então, somos 8. Nossa, bastante. Muita gente. Bastante. Deco, você vem pra cá já, viu? Dá pra vir aqui bater um papo também. E, enfim, cada um com uma abordagem diferente, mas com uma metodologia encaixada que é a do time, né? E eu não sou muito daquele que vai falar assim, não faça. Tipo assim, eu vou recomendar. Esse não é o momento, daqui a 2 anos você vai estar mais bem preparada. Talvez agora, se você fizer, vai ter muita frustração ao decorrer do caminho. Então, sigo essa abordagem. Mas se a pessoa frisar, não, eu quero, então, beleza, vamos lá. É o seu sonho, você só se vive uma vez, você quer porque quer que seja agora, então vamos conseguir, né? Tentar não, vamos conseguir. Mas tem aluno assim que você vê, pô, o condicionamento dele não é ideal nem para 21, ele quer uma maratona, então aí você tem que ser mais incisivo ainda, porque aí você já recomenda. foge da questão de um sonho e passa a ser um problema de saúde que ele possa ter durante o ciclo, né? Sim, com certeza. E aí também você recomenda fortalecimento, né? Porque tem que ter fortalecimento, não adianta só correr, né? A gente tem essa falsa ideia de, vamos correr, que tá tudo bem, corrida mas a gente tem que Vamos fortalecer, só correr, que tá tudo bem. Demais. Se fosse, né? Seria ótimo se fosse, né? Lá na assessoria a gente tem, desde o aluno que pega o plano de corrida, de duatlon, de triatlon, a gente tem um apoio lá do fortalecimento. São 3 dias na semana com os professores, o Gustavo, Pablo e o Axel. Eles fazem esse trabalho de fortalecimento lá já incluso. Então, você entra na corrida, você já tem o direito de ter 3 dias lá fazendo presencialmente essa parte do fortalecimento que é fundamental para o corredor, né? Legal, muito bom. E é muito importante ter essa relação, essa boa relação também com o treinador, né? Sim, com certeza. Com certeza. Esses dias eu virei pra ele e fiz... Tive uma ideia, não sei se vai ser uma boa ideia ou uma louca ideia. Aí ele, já sei que vai ser uma louca ideia. Aí eu cheguei e fiz, eu queria fazer tal. Aí ele fez, não, melhor não. Vai prejudicar a sua prova, né? E não, com certeza. a gente tem que ter essa relação com o treinador, porque senão... por exemplo, se eu tivesse nem aí pra ele, dizer, não, tô nem aí, vou fazer do mesmo jeito. Eu briguei muito com o Felipe. Felipe, um beijo. Briguei muito com o Felipe nesse meu ciclo, porque eu achava que eu não tinha, que ele não dava muito volume. Ele falava assim, a gente tem isso também, né? Confia em mim, eu confio. Aí, mas sempre desconfiada. Confio desconfiada. Aí depois, né, eu tive que, né, fazer uma meia-culpa, porque realmente eu fiz Deu certo, né? A prova. RP em Boston, né? Então, assim, realmente funciona. A gente tem que confiar neles, porque eles sabem, eles conhecem a gente, sabe onde o bicho pega ali, onde que a gente vai, né? Então, assim, eles conhecem muito da gente. E esse diálogo é muito importante. É engraçado, que a gente sempre acha que não tá dando o máximo, né? A gente sempre acha, não, eu posso aumentar um pouquinho o volume, vou correndo pra tenda pra ver se aumento mais um pouquinho. Mas no final sempre dá certo. E, Marina, como que é seu dia a dia, assim? Como você estrutura seus treinos, assim? Você treina todo dia? Como é que você se organiza, assim? Porque você é médica, né? Você tá fazendo residência? Não, ainda não. Tô trabalhando e estudando. Então, mas a vida da médica, né, do médico, ela é muito intensa, né? A gente fala médico, a gente já fala, ai meu Deus, né? A gente já vê esse sinônimo, assim, de ser uma rotina muito, muito doida, assim, né? E a corrida, ela tem que ter uma constância, né? Como é que você faz essa mágica? Conta pra gente. Não, então, a gente tem que se organizar direitinho, dá tempo pra fazer tudo. Eu tenho sempre isso na cabeça, sabe? Se a gente se organizar, dá pra fazer tudo. Mas eu fiz escolhas, né? Tem amigos meus que preferiram abdicar da vida, assim, de saúde, esporte, pra viver mais a vida da medicina. Eu prefiro ter qualidade de vida, saúde mental e equilibrar as duas coisas, entendeu? Então, eu escolhi um trabalho que dê pra eu treinar de manhã, que eu tenha essa flexibilidade, que eu não fique tão presa. Tipo, vou dar plantão de 12 horas, sei que eu vou estar acabada no outro dia pra fazer o meu treino, entendeu? Eu não prefiro isso. Eu escolho aquele que eu sei que eu vou conseguir dar o meu melhor nos dois lados. Porque se eu for treinar, por exemplo, vou entrar no ciclo de uma maratona, vou treinar muito, não vou conseguir dar o meu máximo se eu for trabalhar num plantão de 12 horas, vou estar super esgotada. Aí eu não vou conseguir ser boa nem em um nem em outro. Então, trabalho de manhã e vou correr antes. Eu amo acordar cedo também. Tenho uma rotina. A minha rotina é bem... matinal. Eu durmo muito cedo e acordo muito cedo. Então, eu consigo organizar tudo por causa disso. Eu acho também ajuda muito, sabe? Eu acordo, tipo, 3h54. Aí,
consigo fazer toda a minha rotina de manhã, aí depois vou correr, depois volto, vou trabalhar e é tranquilo. De Nossa. tarde treino ou trabalho de novo e é isso, eu vou... A constância é importantíssima, é. né? E você ter uma rotina pra seguir, assim, ajuda muito. Ah, com certeza. É. Com certeza ajuda bastante. É. E Walter, você, quando eu acompanhei seus treinos nesse último desafio seu, né? A gente se segue, todo mundo se segue aqui, todo mundo se acompanha. E também na Orla, né? Sempre vejo ali. E a gente vê que você tava, assim, empenhadíssima, assim, tava treinando muito, assim. Mas a gente tem que ter um equilíbrio, né? Entre performance e prazer na corrida, né? A gente tem que gostar. Chega uma hora que a gente fica com ódio ali, né? Você tem pontos, você teve momentos Eu acho que ele não assim chega de... nisso, viu? Não. A gente vê que porque a gente tem momentos que a gente odeia, né? É. E assim, eu fico com a impressão, eu não sei, de ver você ali, mesmo nos seus momentos mais desgastantes, você nunca transpareceu isso, assim, de estar assim, nossa, eu tô aqui, o que eu preciso fazer? Então, para contextualizar, né? Para quem não sabe, eu passei por 3 provas longas, né? Num período assim de 1 mês e meio. Foi 50, 42, 42 que eu fiz. Então, Apenas. É. então o ciclo realmente teve semana que fez 140 quilômetros de volume durante a semana, 120, a média sempre girou em torno de 100 quilômetros na semana, às vezes fazendo 2 treinos no dia, mas eu sempre priorizei o treino leve e o treino leve para mim não é desgastante mentalmente, ele, pelo contrário, ele tá lá justamente para dispersar os pensamentos, então o desgaste de, eita, porra, tá complicado aqui a rotina, então vou ali correr, algo que me motivava a justamente continuar correndo. E os treinos de intensidade, eu acho que se eu tivesse muito treino de intensidade, aí talvez eu sentisse essa sobrecarga do Cansaço, né? treino, vou não treinar hoje, mas assim, como eu priorizei muito os treinos leves, então nunca bateu não durante esse ciclo e em nenhum momento da trajetória da corrida. Que bom, isso é ótimo, isso é ótimo. Gente, pra gente ir pro bloco seguinte, vou falar um pouquinho da ABS. A ABS é nossa parceira aqui. E é claro que todo atleta sabe, né, que o equipamento certo aí faz toda a diferença na performance. Então, eu confio na ABS Esportes. É uma referência em material esportivo aqui em Maceió. A gente tem aí tênis de alta performance, roupas para melhorar ainda mais o treino, acessórios e um time que realmente entende do que a gente precisa. Se você encontra a Abis Esportes, ela tá no Maceió Shopping, no centro e no Shopping Pátio. Então, se você vive um esporte de verdade, equipa sua jornada com quem entende. Vai direto para a Abis, que você não vai se arrepender. Vamos contar um pouquinho agora. Eu pedi, né? Tem o quadro aqui que eu sempre peço para o pessoal trazer as medalhas, os troféus aqui, que tem significado, assim, tem uma história por trás. Lógico que todo pódio tem uma história, toda medalha tem uma história, mas sempre tem aquela, né, que marca mais, que a gente tem uma história para contar, assim. Então, eu pedi para a Marina e para o Walter trazerem aqui as medalhas e os troféus aí que mais marcaram a vida deles. E vamos começar com a Marina contando para a gente aí essas medalhas lindas aí que ela conquistou. Eu mostro... Não, pode falar, fica à vontade. Eu trouxe a medalha do Rio, Pode mostrar para a câmera de ali. agora, de 2025. Foi uma prova muito especial. Eu não estava esperando muita coisa, não, dela. Ano passado, já é o 3º ano que eu faço, e ano passado eu consegui o índice para Boston, eu ia esse ano para lá, tava no ciclo, me machuquei, e passei por essa fase de não quero correr, não é que não queria correr, mas essa fase de, corrida tá pesando demais pra mim, sabe? Eu comecei a me cobrar muito e comecei a levar pra outro lado que não era o que eu gostava, sabe? E eu acordava de manhã e ficava, meu Deus do céu, vou ter que fazer isso de novo, mais um treino. Saco, sabe? Começou a ser um fardo. E eu precisava mudar isso, porque a corrida sempre me fez muito bem. Como ele disse, os treinos leves ajudam a gente. Eu tenho vontade de sair pra correr. Tô em casa, tipo assim, com a cabeça cheia, vou correr. Ela tem esse significado pra mim, ela me faz bem, sabe? E aí acabou que ela não tava mais se tornando meu escape, era uma coisa, era mais um peso. E aí tava nesse ciclo pra Boston, que pra quem não sabe, Boston é a maratona, a queridinha, a mais antiga, eu acho, né? Foi a primeira major. Sim. E a gente comemorou juntas, né? Os índices, Pois né? Íamos juntas pra lá. E aí, machuquei meu pé, né?
Não conseguia também, se tornou uma coisa muito pesada pra mim. E aí eu decidi não ir, falei com eles até, fiz, ó, chegou no ponto que eu fiz, não tá dando, não vou conseguir. Passei 2 semanas sem correr, quando voltei pra tentar voltar pro ciclo, também não tava indo, tava com muita dor, sentia muita dor, tomava remédio e não melhorava. E aí passou que eu decidi não fazer. E quando eu voltei a treinar, entrei no ciclo da do Rio. Todos os meus amigos iam da assessoria e ia ser uma festa, né? Fiz, vou pra lá pra me Minha família divertir. também foi. Meus pais iam e meus amigos todos iam. Renata ia, todo mundo decidiu ir. Eu fiz, vou me divertir lá, vou pra curtir. Não tava indo, vou pra buscar tempo, vou pra pegar índice, nada disso. Nem passava pela minha cabeça, pelo contrário, é uma ideia bem distante. A gente acho que nem conversava sobre isso, né? E aí, o nosso foco era tipo assim, o Walter sempre me falava, tá sentindo dor? Tá com dor no pé? Tá com alguma coisa? Não, nada. A gente conseguiu voltar, acho que umas 5 semanas antes, Foi, por aí. por aí, pra fazer um ciclo bom. E foi encaixando, né? A gente foi conseguindo fluir. E aí, quando chegou na prova, eu acho que foi a melhor prova que eu fiz. Com Tipo assim, certeza fluiu foi. muito bem. E nessa época que eu tava meio com a cabeça bagunçada, voltei pra Deus, que a gente tem, que eu acho que não pode deixar nunca, né? Colocar ele na frente de tudo. E aí, essa prova foi assim, conversei muito com ele. Passei os 42 quilômetros, assim, Senhor, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E falei pra ele, se for o que o Senhor quiser, seja o que você quiser. E foi. A gente foi indo, tava feliz da vida. Acho que foi a prova que eu mais me diverti, que eu mais fui feliz, sabe? E terminou que no final eu tava tipo assim, meu Deus do céu. Quando eu olhei o tempo, não tava olhando pra tempo. Sabia que ia terminar num tempo bom, porque a cada quilômetro que batia, assim, que eu olhava, que eu dava uma olhada, assim, tipo assim, nos 21, olhei pra quanto tava. Fechava num tempo bom e tava bem. Aí, quando bateu os 30, eu tava me sentindo muito bem e tinha fechado num pace muito bom. Eu fiquei, caraca, eu tô muito bem. O que é que tá acontecendo? Aí conseguia ir mais, sabe? E toda vez que eu fechava e que eu tava me sentindo melhor, eu ficava, meu Deus, vou conseguir muito bem. Quando fechou, que eu passei na linha de chegada e eu olhei o relógio que eu tinha visto que eu tinha feito, eu fiquei, caraca, como assim eu consegui fazer isso? Eu sou capaz de fazer isso. Mas conta pra gente quanto foi isso que você conseguiu. Eu fechei em 3 horas e 11, e fechou um pouquinho a mais, deu 42 e 42K em 3 horas e 700. E os 42 mesmo da maratona, os 42,2 deu 3 horas e 9, eu subi 3 horas e 10. Era uma coisa que eu pensava ser muito distante. A Fiquei muito prova feliz. anterior você fez, você lembra quando você fez? Na de Foi em 24? 3,18. A minha primeira foi em 3,29, depois foi 3,18 e agora essa. Nossa, maravilhoso. E o seu vídeo da chegada foi sua mãe que fez? Foi. Né? O seu vídeo da chegada, você tava emocionadíssima. Emocionadíssima. E não era só emocionada. Eu acho assim que mais do que emocionada, porque todo mundo que passa por aquela linha, independente de transparecer ou não, tá emocionado. Né? Eu tô emocionada aqui só de falar, porque a gente fica emocionada, porque a gente lembra daquela coisa que é passar por aquilo, né? Mas eu acho que o seu vídeo, mais do que aquele vídeo que a sua mãe fez ali de você chegando, eu acho que mais do que emoção era alegria. Você tava feliz, você tava assim, felicíssima. Mais do que emocionada, você tava feliz. Você tava assim, tipo, meu Deus, eu amo isso aqui, eu voltei pra isso aqui, sabe? Dava pra ver isso, assim, mesmo quem não sabe da história toda, né? Quem não sabia de tudo que você passou, tudo. Via isso em você, assim, que você tava assim, nossa, tô aqui, tô realizadíssima aqui, tô. Foi muito legal acompanhar. Parabéns, Marina. Foi lindo demais, assim. E você acha que você tá mais madura também com relação à corrida? Sem dúvida alguma. Muito, 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 muito mais. É. Faz muita diferença. E assim, a gente vai vivendo e aprendendo, né? Todo dia é um aprendizado. Agora vai pra Boston. Agora, com certeza. E ele também, viu? Tô Tentar, viu? A gente já tava trocando as Esses figurinhas detalhes. ali, ó. Depois a gente faz uma conversa pra falar de Boston, pra dar as dicas. Precisamos agora, né? E aí, Walter, conta você a história desse troféu que você trouxe pra gente. A minha, eu acho que foi um pouco clichê, que é da minha primeira prova que eu peguei pódio, né? A primeira prova que eu participei, que eu contei no começo, que foi uma prova assim que eu não tava com o intuito de ter rendimento nenhum, tava ali para curtir a prova competindo, né? E foi a mesma sensação que a Marina descreveu, assim, quando você vai para uma prova sem uma expectativa assim de
performance, de rendimento, né? E você curte a prova, você vive a prova, quando você colhe os louros, né? Tipo, é muito melhor, né? Porque você se divertiu e ainda teve essa lembrancinha a mais. Então, essa prova foi a mesma coisa. Essa prova eu estava indo sem expectativa nenhuma. Para mim, pódio era os quenianos, né? que pegavam e Que aí... prova foi essa? Djalma Melo, né? É. É uma prova tradicional daqui, né? E durante essa prova, eu tava correndo. Aí eu me lembro que o professor Bruno Ítalo, que tem assessoria também, Sim. ele passou por mim. A gente era da mesma categoria. Eu tinha uns 15 anos. Aí Você tinha 15 anos? eu tinha 15, 16 anos. Caramba, você era muito novinho quando você começou. Era. 2015. Ah, é Só fazer os verdade. cálculos. Aí ele passou por mim, bateu no meu ombro. Aí falou, você tá bem, se você continuar assim, você pode. Eu, mentira. Aí pronto. Aí deu Eu não sabia, eu já ia embora pra casa sem pegar meu troféu. Porque, como eu disse, pra mim eram os quenianos. Então, assim, eu subi lá no pódio e eu, caraca, não, tipo... Conheci o esporte de outro lado, né? Um esporte com rendimento, mas eu acho que eu nunca deixei ele ser só isso. Por mais, assim, muitas provas eu participo, pego o pódio também, mas de ir pra prova, vou só pra pegar a medalha, vou só, a medalha não, o troféu, né? Eu acho que isso pesa muito psicológico, faz você acaba esquecendo da proposta do esporte, que é deixar você feliz, alegre, esquecer da rotina, dispersar os pensamentos. E na preparação do ciclo da Marina, quando ela voltou e tava curtindo os treinos, dava pra ver muito isso. Ela chegar, Walter, fiz um treinão, tipo, a felicidade, tipo, só pelas mensagens. Eu tô muito feliz, terminei um treino, ao longo, você viu? Olha a minha frequência cardíaca, e assim, muito diferente de você ter a cobrança de, pô, um treino encaixou, e agora? Se divirta, curta o processo, porque ninguém aqui é um atleta de elite, sobrevive através dos rendimentos, né? Todo mundo tem sua profissão, tem as dores de cabeça pessoal, de profissão, então ali é uma válvula de escape. Então, essa primeira prova, para mim, faz com que eu leve para todas as outras esse significado de não espere nada, o que aparecer, curta todo o processo, independente de se vai subir no pódio, se não vai. E se você parar para pensar, a maioria das pessoas não sobe no pódio, e se você olhar também, a maioria das pessoas são as que mais se divertem. Você olha assim na Maratona do Rio, é impressionante a energia do pessoal passando, de cada um com sua batalha ali, de cruzar a linha de chegada, de completar a distância, de melhorar o tempo, e a felicidade estampada no rosto, né? Então, para Mesmo mim... aqui, né? Aqui na orla mesmo, quando tem as corridas, tem a banda e o povo fica tudo lá dançando e não sei o quê. É uma confraternização mesmo, né? É uma alegria, assim, porque, lógico que a gente tá com as endorfinas nas alturas, né, doutora? Mas isso também influencia e acho que uma coisa vai alimentando a outra, né? Essa satisfação, assim, de você ir, você completar, você Uma bola de correr, neve. tá com os amigos ali, né? Encontrar o pessoal. É muito gostoso, é uma vibe muito legal, assim, muito boa. Parabéns. E você, além, lógico, né? Você tem outros pódios, mas conta um pouquinho dessas 3 últimas provas aí que você fez na sequência. Você pegou pódio em todas? Não peguei, não. Mas também. O tempo que ele fez. Mas conta aí, se você pegou pódio de alguma. Quando chegou a proposta de vir pra cá, escolha uma medalha ou um troféu que te representa, eu fiquei pensando, caraca, tem tanto troféu bom aqui, eu poderia pegar do Iron, que eu tenho um troféu, poderia pegar de uma prova espetacular que eu fiz. Essas últimas 3, a volta da Lagoa, 50 quilômetros, eu fui o campeão da prova, peguei o primeiro lugar geral. Apenas. Pensei em trazer ela também. Aí, coisa de 3 semanas depois, teve a Maratona Internacional de Olinda. Lá eu peguei pódio também, foi o primeiro da minha categoria. Geral, não tô lembrado qual eu fui, mas tinha uns quenianos lá. Aí Mas qual foi a diferença de tempo dos 50K pros 42? Quantos dias? foram 3 semanas. Vai contando as datas. E detalhe, ele tava doente, viu, nesse dia? Em Olinda, um dia antes eu tive febre de noite, tipo, eu passei o dia só piorando. Cheguei de noite, minha esposa foi medir minha temperatura,
febre bateu, moleza, doeu no corpo. Eu não queria, tipo, sair da prova. Eu falei, não, vou acordar, não vou avisar ninguém, porque tinha aluno lá, tinha aluno que se espelhava em mim. Então, não vou avisar pra ninguém que eu vou desistir na prova, eu vou pelo menos pra largada e pelo menos estar presente. Qualquer coisa, largou, eu me escondo ali, ninguém viu que eu não terminei a prova, né? Pra não desestimular os atletas. E aí, eu me senti bem, me larguei, me senti bem e foi indo. No KM30 pesou, eu já comecei a sentir calafrio por conta ainda das dores da noite anterior, mas deu certo. Aí peguei primeiro lugar na categoria, né? E 2 semanas depois, ainda dolorida, e fiz agora, Rio também. Tá vendo? Melhorei ainda Tem mais se o meu estudado. tempo, né? Meu tempo em Olinda, eu queria fazer ainda esse ano uma maratona sub 2 horas e 50. E, na verdade, era um pace abaixo de 4, né? Fazer 3,59 ali. E em Olinda eu já tinha desistido disso, né? Mas foi um tempo bom, foi 2 horas e 53. E no Rio, eu falei, não, agora eu tô bom. 2 semanas depois, Tô a gripe já foi, foi febre já foi. Aí eu tentei, aí deu certo. Foi 3,56 de pace, 2 horas e 46 minutos. Puxa vida, pelo amor de Deus. Tem que ser demais. estudado. Não, e assim, eu tô fazendo a conta aqui quando ele tá falando, né? Modo engenheiro isso, né? Você correu 134 quilômetros em 2 meses, é isso? Foi. Só de prova, né? não, Não, só de Haja prova, tênis. só de prova. Meu Deus do céu, que loucura, que loucura. É. Como eu sempre digo, é bom ter Impressionante. 25 anos, né? Não, e é impressionante que ele sempre tá, tipo assim, feliz. É, Correndo, É, feliz, é. pulando, saltitando. mas é a cabeça. É. Mas era uma coisa que chama atenção mesmo, É, de ver ele treinando. Você é. nunca vê ele com aquela cara de. Aham. E o Kipchoge, né? Ele sempre fala isso, né? É. Que você tem que você tem que correr. Ele sempre corre com um Feliz, sorriso no é. rosto, né? Que Aham. assim, por mais que ele esteja com dor, que ele esteja sofrendo ali, que não sei o que, ele sempre tá com um sorriso no rosto. Porque Aham. só de ele sorrir, ele mesmo já se Já se- contagia por aquilo Exatamente. e contagia os outros. Isso é E muito funciona. legal. Demais. Funciona, Isso é é. muito legal. Eu sou do interior de São Paulo e eu morei muitos anos em Campinas, né? E lá em Campinas tem uma lagoa de 7 quilômetros de extensão, assim, né? Que você percorre ela. E é a orla de Maceió. De lá, a orla de lá é essa lagoa. Então, todo mundo vai para lá fazer atividade física. Tem um senhorzinho que ele anda lá. Ele fala com todo mundo. Bom dia, bom dia, sorrindo, gente. É assim, é tão legal, porque assim, você vê ele de longe, você já sabe que um sorriso, um bom dia, Você vai lá, ganhar, aham. sabe? É o senhor sorriso lá. Eu não sei nem se ele tá vivo mais, porque faz muitos anos isso, mas a gente adorava ver ele, assim, porque todo dia ele tava lá, e todo dia dando um sorriso, e todo dia falando bom dia pra todo mundo. Era muito legal, era muito legal. Essa energia é muito boa, né? Essa Esse troca, né? sorriso, é muito legal. Ou só aquele. Tá correndo, passa pela pessoa. Não. Não. Eu acho muito legal isso na praia, porque, tipo assim, você pode não conhecer a pessoa, mas você sempre passa por ela. Vai chegar um momento que você vai começar a dar bom dia, vai começar a interagir. E no final todo mundo se conhece, na verdade. Exatamente. Mas isso é legal, né? É, Porque, eu acho assim, muito legal. você fazer cara feia, ou você virar cara, né? É, Não tem não porquê, tem assim, porquê. né? A gente tá tudo ali pro mesmo propósito, tá todo Aham. mundo junto ali, É. né? Vida que segue. Muito legal. Vocês já foram na Erva Doce, né? Eu vivo lá na Erva Doce também. Nossa, gasto bons dinheiros do meu salário lá pra fazer as coisas. Então, depois da corrida, cuidar do corpo é prioridade. E é por isso que eu passo na Erva Doce Doce Erva. Lá tem tudo o que eu preciso: suplementos, snacks saudáveis, produtos naturais e um atendimento que faz toda a diferença. Fica fácil manter o ritmo e a saúde em dia com a ajuda certa. Então, se você também leva um estilo de vida saudável, passa lá na Erva Doce Doce Erva. É saúde, sabor, bem-estar, tudo num só lugar. Gente, pra gente acabar, pra gente finalizar, eu vou fazer o famoso ping-pong, que eu chamei de tiros aqui, porque, né, tem mais a ver com a boa. com a nossa realidade. Então, eu vou fazer umas perguntas, aí você fala, só responde sim ou não, ou responde Vamos uma lá. palavra. Vamos lá. Uma prova inesquecível. Maratona do Rio. Rio. Tênis favorito. Ai, agora. Vaporfly. Acho que o Adios. 3. Corrida dos sonhos. Alguma major. Corrida dos sonhos? Londres. Pode ser 2. Pode. Londres e Berlim. Antes da prova, café ou banana? Café. Banana. Creatina ou whey? Eu não tomo creatina.
Não gosto, tomo Toma whey. whey, Tomo então. whey. É, Creatina. Jejum ou pré-treino? jejum. Pré-treino. Longão ou tiros? Longão. Longão. Tênis com placa ou sem? Com. Com. Correr pra mim é? Ai. É vida. Alegria. Bem. Minha próxima prova vai ser? Não tem a próxima prova. Live. Vamos lá. Ah, tá distante, tem que ser uma... Distante, deixa eu pensar. Acho que eu vou fazer uma de São Paulo. Boa. É, Boa. Vamos pro São SP City. Silvestre. Vamos pro São Silvestre. Mas vai ser a 100ª, vai ser mais ou menos a do Rio, assim, pra conseguir participar, né? Mas vamos tentar. Próxima meta? Pode ser bem usada. É. Vamos tentar um 5 sub-19. Aí. A minha, sub 2h40 na maratona. Muito bem. O pessoal aqui é feroz aqui. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi muito legal bater esse papo com vocês. Espero que vocês venham mais vezes, que vocês também tenham curtido. Agradeço eu amei. demais. Queria também passar a palavra para vocês divulgarem essas redes sociais. E fique à vontade também para fazer qualquer comentário. Gostei demais da ideia. E espero que dê muito certo, que tenha muito sucesso. Que Obrigada, Má. brilhe muito. Amém. Obrigada. Obrigado pelo convite, já vai ser um sucesso. Já, só o nome assim, Eu amei o nome, eu não sabia que era esse nome, eu amei. já é demais. E quem quiser seguir a gente, Marina Jambo, Walter Maia nas redes sociais, né? Convido também o pessoal para seguir a Agra Assessoria, né? A assessoria que a gente faz parte. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, obrigada, pessoal. Esse podcast também é um espaço para você. Mande sua dúvida, seu questionamento, suas dicas, seus desafios. Se você também tiver a sua história que você quiser compartilhar com a gente, entre em contato com a gente através do Instagram, Uma Medalha e Uma Banana, ou através do e-mail, umamedalhaeumabanaana@gmail.com. Eu sou a Laura Petri e esse foi o podcast Uma Medalha e Uma Banana, o seu podcast sobre corrida. Porque comer uma banana em casa não tem a mesma emoção do que comer uma banana com uma medalha no pescoço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.